Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rian novamente. Na aula de hoje, vamos dar então continuidade ao curso de matemática básica. Na última aula, nós estudamos então a parte de funções, e na aula de hoje, então, nós estudaremos um pouquinho sobre o tema de análise de gráficos e de tabelas. Este tema é um tema bastante comum, bastante corriqueiro em concursos e vestibulares. Sempre tem uma tabela ou um gráfico para analisar. Esse tipo de questão, pessoal, costuma aparecer tanto na parte específica de matemática, como também na parte de português, porque também entendemos como sendo uma interpretação de texto, interpretação de tabelas e gráficos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar por uma questão de tabela. Questão 10 diz o seguinte: o quadro ao lado apresenta a quantidade de medicamento ministrada em um paciente durante 3 dias. Com base nas informações do quadro, é correto afirmar que a quantidade total ministrada nesse paciente nos 3 dias em ml foi. Então vejam bem, aqui o quadro ele diz o seguinte, ó. Primeiro, segundo e terceiro dia. Então, primeira coluna é o dia. Segunda coluna é a quantidade de doses por dia. E a terceira coluna é a quantidade de ml ministrada em cada dose. Então, aqui o total de ml ministrado nesse paciente vai ser o seguinte: 3. No primeiro dia, 3 doses de 4 ml. Então, 3 vezes 4. Mas, agora no segundo dia, foram 3 doses de 2 ml. E no terceiro dia, foram 2 doses de apenas 1 ml. Então, aqui nós ficamos com 12, mais 6, mais 2. Ótimo. 12 mais 6, 18, mais 2, 20. Portanto, 20 ml. Letra E, tá? Questão maravilhosa. Quem dera que toda questão de concurso de tabelas fosse desse jeito, né? Bom, mas na vida nem tudo é fácil, né? E não é nada fácil. E a gente também tem que encarar as partes difíceis, né? Então vamos lá. Próxima questão, ela já vai, digamos, exigir um pouquinho mais da nossa atenção, porque esse tipo de questão, às vezes elas são muito extensas e a leitura, a interpretação, ela fica um pouco confusa para a gente. Então, a gente tem que ler com muita cautela, muita atenção, tá? A próxima questão que a gente vai analisar é dada uma tabela, e essa tabela ela fornece dados sobre déficit de peso, excesso de peso e obesidade por sexo, masculino e feminino, em relação à renda familiar per capita, por pessoa. Então, essa tabela ela relaciona várias categorias, né? Déficit de peso, excesso de peso e obesidade no público masculino e feminino, de acordo com o número de salários mínimos, né? A renda por pessoa da família. Então, vamos lá. Na próxima questão, questão 11, a gente quer verificar, então, qual dessas alternativas é a correta em relação à tabela dada. Então, olha só, vamos começar lendo a letra A. Na letra A diz o seguinte: as taxas entre 20% e 26% de excesso de peso são encontradas na população masculina, vivendo em família com rendimento mensal de até meio salário mínimo. Então, vamos analisar. Vamos voltar para a tabela. População masculina, tá? E é excesso de peso. Excesso de peso. Então, tá nessa coluna aqui, ó, tá? Então, vamos analisar aqui. A letra diz o seguinte, que as taxas entre 20% e 26% ocorrem na população masculina, né? As taxas de excesso de peso. Na população masculina, até meio salário mínimo. Então, vamos ver. Até um quarto de salário mínimo e aqui, na segunda linha, até meio salário mínimo. Então, de fato, isso não, essa afirmação não está incorreta. Aqui, até meio salário mínimo, ocorrem taxas entre 20% e 26%. É inegável. A gente tem que verificar, porque é a questão do seguinte: as taxas são encontradas na população masculina. Então, está dizendo que na feminina essas taxas não são encontradas. Então, vamos olhar lá. Excesso de peso, população feminina, até meio salário mínimo. Tá aqui, ó. 32 e 39. Então, de fato, as taxas entre 20 e 26 só ocorrem na população masculina. Então, a letra A está correta.
Olha que maravilha, quem dera que tudo fosse assim, né? Mas, pessoal, tenham muita atenção. Na hora da prova, a gente tem que sempre desconfiar do óbvio. Eu sei que às vezes o óbvio é o óbvio, mas às vezes a gente tem que desconfiar. Então a gente vai analisar todas as questões para certificar que a gente não fez uma interpretação errada da tabela. Então vamos lá. Na letra B diz o seguinte, ó, que tanto o excesso de peso quanto a obesidade na população feminina, tá? Elas crescem com os rendimentos na população feminina. Então, olha só, letra B, tanto o excesso de peso quanto a obesidade crescem conforme o rendimento também cresce na população feminina, tá? Então, vamos ver. População feminina, excesso de peso e de obesidade. É isso que a gente vai analisar. Então, a letra B é o seguinte: conforme cresce a renda, cresce as taxas de excesso de peso e obesidade na população feminina. Então, vamos ver. 32 foi para 39, foi para 41, 42 está crescendo. Só que olha só, de 42 foi para 40, de 40 foi para 35, então aqui já melou tudo, tá? Já estragou a letra B. E a obesidade também, ela vai crescendo, ó. Conforme vai crescendo aqui a renda, 8, 12, 13, 14, só que aqui já começa a decair, ó, 13 e depois 11. Então a letra B está errada, tá? A letra B ela diz que, na verdade, as taxas crescem, e isso não é bem verdade. Na letra C, diz o seguinte: entre os homens, há crescimento dos percentuais de obesidade até os rendimentos de 2 salários. Então vamos ver. Obesidade na população masculina. Então, obesidade, tá? População masculina. E diz que até 2 salários mínimos, essas taxas crescem. Então vamos ver. 2, 4, 7 e 8. Ok, correto? Aí você, professor, então é a letra C, né, professor? Calma, vamos ler, tem que ler toda a sentença. E aí diz o seguinte, ó, caindo a partir daí. Então vamos ver, a partir de 2 salários mínimos cai a taxa? Não. Ó, até 2 salários mínimos, 8, né? Aí depois 11 e 13. Na verdade, aqui só aumenta, não cai em nenhum momento as taxas de obesidade na população masculina. Então a letra C tá errada também, tá? Letra D. O excesso de peso e obesidade são maiores entre as mulheres que vivem em famílias com rendimentos com mais de 2 salários mínimos? Então, ó, vamos analisar excesso de peso e obesidade na população feminina. E aí diz o seguinte, que essas taxas são maiores em mulheres com rendimentos, que a família tem rendimento per capita com mais de 2 salários mínimos. Então, vamos ver. Mais de 2 salários mínimos está aqui, ó. Aqui, tá vendo? Então, vamos analisar o que acontece. Essas taxas aqui são as maiores que nós temos em cada categoria? Não são. Não são, veja bem aqui, ó. Aqui, a partir, na verdade, de 2 salários mínimos, as taxas de excesso de peso e obesidade na população feminina, elas caem. Tá vendo? 42 foi para 40, foi para 35. Ó, a partir de 2 salários mínimos, a obesidade de 14 foi para 13 e foi para 11. Então, a letra D está errada também. Essas taxas são as menores e não as maiores, tá bom? E por fim, sobra a letra E. A letra E diz o seguinte, ó, considerando que o tamanho da população de homens é igual ao da população de mulheres, o percentual de mulheres com déficit de peso, então déficit de peso, na classe de 1 a 2 salários mínimos, é 54% maior que a dos homens? Vamos ver. Então, a gente está analisando aqui, tá, pessoal? Deixa eu só apagar isso daqui. Nós estamos analisando déficit de peso dos homens. Então, aqui o déficit de peso dos homens, a letra E, vou resolver aqui, tá? É 3. E o das mulheres, vou representar por um M, tá aqui, ó, é 5,4. Então, na letra E diz o seguinte, que esse valor de 5,4, ele representa 54% mais do que a taxa dos homens, tá bom? Então, vamos, de fato, verificar isso. A taxa dos homens de déficit de peso nessa faixa de 1 a 2 salários mínimos é 3.
Então, eu quero verificar quanto que é 54% de 3, para ver se bate com 5,4, tá? Como que eu calculo 54% de 3? 54% de 3, eu vou fazer assim, ó. Porcentagem, eu escrevo 54 sobre 100 e multiplico pelo 3. E assim a gente resolve porcentagem de uma maneira mais simples. 54 vezes 3, pessoal, é 162. Então fica 162 dividido por 100. 162 por 100 é 1,62. Deixa em banho-maria essa resposta. Agora eu quero saber quanto que é 54% maior. Maior quer dizer que é mais, né? É adicionado. Então, eu vou pegar a taxa dos homens, que é 3, e vou somar os 54% desse 3, que é 1,62, que a gente recém calculou. Somando 3 com 1,62 deu 4,62. E aí, o 4,62 bate com 5,4? Não bate, ele é menor, né, gente? Isso significa que o 5,4 das mulheres, essa taxa, ela é maior do que 54%, tá? Então, aqui, na verdade, a letra E está errada também. Essa taxa de 54%, ela está errada, tá? Então, de fato, constatamos que era a letra A que a gente já tinha escolhido, ok? Dando sequência, agora na questão 12, pessoal, nós vamos analisar, na verdade, nas questões 12 e 13, nós vamos analisar esses dois gráficos. Eles são gráficos sobre o uso de redes sociais em ambientes. Então, aqui esses gráficos, o primeiro gráfico ele apresenta algumas redes sociais e o ambiente onde mais se usa cada uma delas. Em casa, em vermelho, em verde, no trabalho, em azul, em lan house e em dispositivos móveis em amarelo, tá? Dispositivos móveis, entendemos celulares e notebooks, tá bom? Muito bem. O segundo gráfico, ele também fala do uso de redes sociais conforme o ambiente, só que nos anos de 2010 e 2011, tá? Então aqui, ó, esse primeiro gráfico aqui de barras, ele é em relação ao computador de casa, vermelho é 2010, verde é 2011. Esse segundo gráfico de barras é em relação a dispositivo móvel e o último em relação ao computador fixo do trabalho. Então, agora nós vamos analisar duas questões. Então, vamos lá, tá? Na primeira questão, então, a gente quer saber qual delas que é verdadeira. Então, vamos ler cada um. Letra A. Observa-se que a maioria das redes sociais tem concentração no ambiente casa. Será que isso está verdadeiro? Será que é no ambiente casa onde as pessoas mais acessam rede social? Então, vamos olhar aqui todas as redes sociais. O Blogger é 50% em casa, então é pelo menos metade. O Facebook é 57%. O Google é 75%. O LinkedIn é 46%. Esse aqui não é a maioria que acessa em casa. Ok. No Live é 50%, no Orkut é 73%, no Twitter é só 33%, então no Twitter já dá problema. Porém, tá escrito ali na letra A, a maioria. E o YouTube, gente, é 88% que acessa em casa. Então, não tem nenhum erro aqui. Observa-se que a maioria das redes sociais tem concentração no ambiente de casa. Correto. E aí continua. Exceto as redes Live e Twitter, cujo acesso em 53% ocorre através de dispositivo móvel e notebook. Então vamos ver. O Twitter, 53% é em dispositivo móvel, né? Dispositivo móvel, gente, é celular e notebook. Ocorre 53%? Sim, ocorre 53%. Olha que maravilha. Vocês percebam que nesse gráfico aqui, pessoal, não tem nenhum pedaço em azul, né? O azul significa lan house. Ninguém mais hoje em dia acessa em lan house. É muito difícil encontrar alguém que acesse em lan house, tá? Então, por isso que ele não configurou aqui. Ok, então aqui está correto. E ainda fala, o YouTube é a rede que tem maior acesso em casa, 88%, seguida do Google 75% e do Orkut 73%. Vamos ver. De fato, YouTube 88% em casa, tá? Seguido do Google, cadê o Google? Google tá aqui, 75%. E seguido do Orkut, 73%. Tá correto. Então, olha que maravilha, mais uma vez, a letra A é a correta, tá bom? Falando em YouTube, gente,
por gentileza, se inscreva no canal do Laboratório de Matemática, o LEM. É lá onde nós vamos disponibilizar todos os vídeos do curso de Matemática Básica, tá bom? Nós recém estamos na terceira parte e nós temos planejados 9 partes, tá bom? Então, se inscrevam lá e ativem as notificações, o sininho, para vocês serem avisados quando a gente postar os novos vídeos, tá bom? A gente agradece muito e essa é uma forma mais fácil de vocês acessarem os vídeos pelo YouTube, correto? Dá para ver pelo celular, dá para ver em casa, dá para ver deitado, dá para ver descansando, dá para ver jantando, como vocês quiserem, né? Muito bem. Bom, a gente ainda precisa verificar aqui nessa questão a B, a C e a D, né? A gente tem que descartar elas. Então vamos ler a letra B. Observa-se que a maioria das redes sociais tem acesso no ambiente de trabalho. Não, né? No ambiente de trabalho não tem acesso à maioria. Olha só, o Blogger é 33%, Facebook é 29%, Google é 25%. Então, letra B, descartadíssima, tá bom? Letra C. Observa-se que a maioria das redes sociais tem acesso no ambiente Lan House. Esquece, Lan House nem aparece ali, né? Como eu disse para vocês, observem que aqui no primeiro gráfico não tem nada em azul. Esquece. E aí só sobra a letra D, né? Será que a letra D ela dá algum problema? Vamos ver. Observa-se que a maioria das redes tem acesso, tem a concentração de acesso no ambiente de casa, correto? Ok. Exceto as redes Orkut e LinkedIn. Vamos olhar aqui. O LinkedIn, de fato, 46% em casa, é menor do que a metade. Mas, gente, o Orkut é 73% aqui no gráfico. Então, a D já está errada também, tá? Só um pouquinho que eu voltei demais. Então, a letra D está errada, tá? Aqui, perdão. Exceto as redes Orkut e LinkedIn. Tá errado. O Orkut, a maior parte é em casa, tá? Então, não tem exceção do Orkut. O Orkut, ele faz parte das redes onde a maior parte das pessoas acessa de casa. Então, a letra D está errada, tá bom? Então, de fato, letra A é a resposta. Vamos então para a questão 13. Na questão 13, nós vamos analisar o gráfico 2, tá? Então, só voltando aqui. O gráfico 2, gente, vai dizer o acesso às redes sociais de uma maneira geral, de casa, do dispositivo móvel e do computador fixo do trabalho nos anos de 2010 em vermelho, tá? 2010 em vermelho e 2011 em verde, tá? Vamos lá, vamos analisar essa aqui. Letra A. A evolução de 2010 para 2011 revela que o ambiente a partir do qual as redes sociais são acessadas com mais frequência estão mudando de forma lenta, tá? Então vamos olhar aqui. Vamos analisar. De fato, em casa, de 2010 para 2011, houve uma queda de acesso nas redes sociais. Para mim, essa queda foi pequena. Depois a gente vai discutir isso. Porém, aqui, gente, em relação ao dispositivo móvel, a queda, o aumento de acesso das redes sociais não foi pequeno, não. Então, tudo que tiver a palavra lenta aqui, já descarta. É o exemplo da letra A. Lenta, o que mais? Vamos ver, letra D. Ó, vou ler a letra D antes porque a gente já vai descartar ela. Os dois gráficos não apresentam modificações significativas em relação aos dados da pesquisa. Apresentam sim, né, gente? Pelo amor de Deus. Ali no acesso através de dispositivo móvel, o crescimento é significativo, tá? E assim, ó, nenhum concurso vai dar um gráfico, uma tabela para dizer que não conclui nada. Então, quando tiver esse tipo de opção, descarta. Então, estamos entre B e C, tá? Os dois aqui dizem o seguinte, vamos lá. Na letra B, a evolução de 2010 para 2011 revela que o ambiente a partir do qual as redes sociais são acessadas com mais frequência está mudando de forma rápida. Rápida, correto. Vamos ver a letra C, rápida também, tá? Então a gente vai ter que ler um pouquinho mais de cada uma para poder excluir alguma delas. Letra B, em contrapartida, a utilização de dispositivos móveis como principal fonte de acesso às redes sociais caiu significativamente. Não, muito pelo contrário, a gente observou que para dispositivo móvel subiu, né? Cresceu significativamente. Então, já descarta a letra B e sem nenhuma culpa na consciência, a gente marca a letra C. Mas a gente vai continuar lendo a letra C. Olha só. A letra C diz: o acesso a partir de dispositivos móveis cresceu muito.
E o acesso a partir do trabalho também cresceu. Vamos ver. Aqui cresceu muito, tá? Cresceu bastante. E aqui cresceu, de fato. O acesso a redes sociais no ambiente de trabalho cresceu. Que feio, né, gente? Não era para a gente estar acessando rede social no trabalho, né? Mas cresceu, tá? Muito bem. Segue a leitura. Em contrapartida, a utilização do computador doméstico como principal fonte de acesso a redes sociais caiu significativamente. Eu, particularmente, discordo dessa posição da questão. Eu pediria recurso. Essa questão aqui eu até consultei o gabarito depois, não foi pedido nenhum recurso, não foi anulado. Mas, gente, olha só. Aqui, no acesso pelo computador de casa, não teve um decrescimento significativo, decaiu só um pouquinho, concorda comigo? Acho que vocês concordam, né? Decaiu só um pouquinho, não foi significativo. Porém, analisando todas as questões, essa é a que, digamos, mais se enquadra. É a única que sobrou sem nenhum absurdo aparente, sem nenhuma questão de interpretação dúbia, tá? Então, marcamos letra C, ok? Só lembrando, pessoal, que esse material todo aqui eu vou mandar por e-mail para vocês, tá? Então fiquem tranquilos que depois vocês podem assistir o vídeo, reassistir os vídeos, consultando o material. Muito bem. Agora eu já aviso os senhores e senhoras para redobrar a atenção, porque essa aqui é uma questão um pouco chatinha, digamos assim. Na verdade, essa aqui é a questão mais difícil que nós vamos analisar hoje, eu acho. Nas próximas três questões, vai ser em relação a essa tabela aqui. Gente, essa aqui é uma tabela sobre programas de apoio à pesquisa. A gente que trabalha em universidade, né, eu que sou professor, a gente sabe o quão importante, né, as políticas públicas, os governos, eles investirem em bolsas de pesquisa para os nossos estudantes, né? Então, essa tabela aqui, ela fornece dados sobre bolsas de pesquisa ofertadas pela Fundação Araucária, CNPq e pela UEL, e a quantidade dessas bolsas no ano de 2014, tá? Então, aqui a gente vai analisar essa tabela, então tem algumas coisas. Tem o tipo de bolsa, então nós temos aqui, ó, Bolsa Social, Científica Júnior, Iniciação Científica, Desenvolvimento Tecnológico, esses que são os tipos de bolsa. Nós temos três órgãos de fomento, Fundação Araucária, CNPq e Bolsa Institucional da UEL, e aqui as quantidades, tá? Então vamos lá. Preparem-se, essa questão não é muito fácil, não. Questão 14, gente. Questão 14 diz o seguinte: sabendo-se que, entre os bolsistas, um estudante só pode ser contemplado com uma única bolsa. Sim, não pode ter duas bolsas, tá bom? Assinale a alternativa que apresenta corretamente e aproximadamente a probabilidade em percentual de um estudante possuir uma bolsa da Fundação Araucária. Então, aqui nós estamos trabalhando com probabilidade. Então, questão 14. Então, olha só. Aqui a gente quer saber a probabilidade de um estudante conseguir uma bolsa da Fundação Araucária, tá? Da iniciação científica. Isso, uma bolsa. Isso, é uma bolsa qualquer dessas aqui. Então, nós primeiros temos que saber o total de bolsas, tá? O total de bolsas, gente, a gente tem que pegar essa coluna de quantidades aqui e somar tudo. 160. Sim, essa é aquela parte que você vai ficar vesgo somando. Mas a gente tem que fazer. 185, 28, 265. Estão vendo? Eu estou somando todos esses valores aqui na coluna quantidade. 29, 224 e 15, tá? Esse aqui é aquele momento que eu disse que eu ia fazer para vocês. Eu vou dar uma roubadinha e eu usei a calculadora, tá bom? Mas na hora do concurso, infelizmente, vocês não podem usar, né? Mas assim, força, gente, força. 996, tá bom? Deixa eu fazer um 9 mais bonitinho aqui. 996. Este é o total de bolsas ofertadas por essas três agências de fomento à pesquisa, tá bom? Aí eu quero saber a probabilidade de ter uma bolsa da Fundação Araucária. Então eu vou somar todas as bolsas da Fundação Araucária que ela oferece. Não é pouca bolsa, não, hein? Então da Fundação Araucária é 160 mais 90 mais 185. Mais 90 mais 185. Beleza. Isso aqui, então, fecha um total de 435 bolsas.
Então, eu quero saber a probabilidade. De como que a gente calcula a probabilidade? A gente divide. Aí sim que bonito, né, professor? Probabilidade. Então, a probabilidade, a gente pega total de bolsas, tá? E a gente vai pegar o total de bolsas da Araucária e o total de bolsas. Então, eu vou fazer assim, ó. Como eu quero saber a probabilidade de porcentagem, né? Eu vou pegar o total de bolsas da Araucária e vou dividir pelo número todo de bolsas, tá? Tá? 475 por 996. Aí é aquele momento, né, que a gente que dá aquele friozinho para que prof, como é que eu vou dividir, né? Como é que eu vou dividir 435 por 96, né? Então, olha só, nós temos algumas opções aqui, ó. 23%, 25%, 28%, 35% e 44%. Assim, o que que eu vou dizer para vocês? Às vezes é melhor ir no olho, tá? Qual que seria 50% de 996? 50% de 996. Eu vou fazer essa conta com vocês, eu não vou deixar, eu vou fazer com vocês, tá? Mas qual que seria a metade, né, de 996? Então, a metade de 996 é 450, aqui do 900 dá 450, mais 45, isso aqui então vai dar, só um segundinho aqui, agora eu vou roubar, eu não tinha planejado fazer essa conta, mas eu vou roubar aqui, vou pegar minha calculadora. 996 dividido por 2, né? 50%. 498. Tá aqui a resposta, tá? Isso aqui que eu tô dizendo pra vocês, gente, é aquela coisa da manha de concurso, tá? Então, a gente olha pra metade. 498, 435. Tá muito próximo da metade, né? O 435 e 498 tá muito próximo da metade. Então, não é 23, não é 25, não é 28 e não é nem 35. Só pode ser o 44%, tá? Isso aqui é a manha de concurso. A gente, às vezes, tem que. O que que é a manha de concurso? É você analisa a questão e você elimina as respostas e daí consegue. Você elimina as opções e consegue a resposta, tá? Mas aqui eu vou fazer com você separadinho, ó. 435 dividido por 96, tá? Para depois não dizer o prof não fez. 996, tá? Gente, como é que eu divido um valor menor por um valor maior? Então, eu começo aqui colocando um zero, vírgula, porque como o 435 é menor que 996, vai dar um número menor do que 1. Zero, vírgula, e acrescento um zero aqui, tá? E aí, gente, o 996, ele cabe 4 vezes aqui. Olha só. Se eu pegar 996 e multiplicar por 4, olha só. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 9, 36. 36 com 2, 38. Vai 3 aqui em cima. De novo, 4 vezes 9, 36. Com o 3, 39. Então tá aqui, ó. Menos 3.984. Não cabe, mais uma vez, 996, tá? Então aqui coube 4 vezes. Aqui já nem precisa pensar qual que dá essa diferença. Como eu coloquei um 4 aqui, já marca letra A sem pensar duas vezes, né? É o único que tem um 4 aqui, tá? Porque isso significa que vai ser 0, se a gente fizer mais um procedimento aqui na divisão, vocês têm todo esse direito, dá um 0,43, tá? Então aqui dá aproximadamente 43%, tá? Deixa eu pegar aqui a borracha. Deixa eu apagar essa aqui que eu disse para vocês, né? E vamos lá. Só um segundinho aqui. Só um segundinho, gente, que a minha caneta ela sumiu. Olha que maravilha. Aqui, ó. Aqui. Bonito. Muito bem, vamos voltar. Não vamos nos dispersar. Muito bem. Voltando, tá? Então aqui dá aproximadamente 0,43, que é o 43%, tá? Letra A, ok?
Vamos lá. Questão 15. Na questão 15, diz o seguinte: necessita-se fazer uma lista com os dados do quadro, na qual os tipos de bolsa estejam ordenados pelos mesmos órgãos de fomento, como o exemplo que a tabela que se mostra na tabela. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta corretamente o número de possibilidades de elaborar essa tabela, tá? Gente, isto aqui é uma questão essa questão 15 de análise combinatória, tá? Então, nesse tipo de questão, eu quero só relembrar para vocês o que que é o fatorial, como que a gente faz as possibilidades, tá? Então, aqui as possibilidades são dadas por um fatorial. O que que é, por exemplo, 3 fatorial? É aquele 3 com exclamação junto. Isso aqui é 3 vezes 2 vezes 1. 6. O que que é 4 fatorial? 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, gente, está associado com o número de possibilidades fatorial, tá bom? Então, aqui 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. E assim por diante, tá? Então, aqui, a pergunta na questão 15 é: quais são as possibilidades de se montar uma tabela com esses mesmos dados, tá? De forma que os números das fundações aqui fiquem todos juntos. Então, aqui vai ter que ficar agrupados sempre as bolsas da Fundação Araucária, CNPq e o UEL. Então, aqui, por exemplo, se eu mudasse a ordem aqui das fundações, dos órgãos de fomento, seria uma possibilidade de tabela, entendeu? Então, aqui nós vamos ter que ver o seguinte: todas as possibilidades. Então, vamos começar. Existem 3 órgãos de fomento, correto? Então, nós temos que analisar as possibilidades de alternar esses órgãos de fomento na tabela. As possibilidades, gente, é 3 fatorial, tá? Vou ver se consigo resolver aqui do ladinho com vocês. É 3 fatorial. Isso aqui é os órgãos, tá? De fomento, 3 fatorial. Muito bem. Aí, olha só, vamos lá. Agora, o que que a gente vai ter que analisar? Agora, a gente vai ter que analisar que dentro de cada órgão de fomento existe um número de bolsas. Então, aqui, ó, dentro da Fundação Araucária tem 3 tipos de bolsa. A gente pode reorganizar esses 3 tipos de bolsa que não muda aqui a fundação, deixa sempre junto, né? Mas a gente pode reorganizar aqui na tabela, trocar essas linhas, que não vai alterar. Então, como tem 3 tipos de bolsa na Araucária, a gente multiplica pelo 3 fatorial. O 3 fatorial vai dar todas as possibilidades de alternar os tipos de bolsa da Fundação Araucária. A CNPq também tem 3 tipos de bolsa. Então, as possibilidades, de novo, é 3 fatorial, tá? Isso é análise combinatória, princípio multiplicativo, tá bom? E por fim, da UEL, existem 2 tipos de bolsa, então aqui a gente pode reorganizar também. Então, 2 fatorial, tá? E aí acabou, não tem mais o que fazer, tá? Essas são as reorganizações. Gente, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então aqui é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 2, tá bom? 6 vezes 6 vezes 6 é 216. 216 vezes 2 é 432. Letra B, tá bom? Análise combinatória é uma coisa meio chatinha, gente, mas sempre quando pedir número de possibilidades, assim, número total de combinação de possibilidades, é o fatorial, tá? Ele que dá o número, tá bom? Eu disse que essa tabela não era fácil, né? Eu não menti para vocês. Questão 16. Uma pesquisa respondida por todos os bolsistas de iniciação científica da UEL, inclusive juniores, da Fundação Araucária e do CNPq, 75% disseram ter vontade de fazer mestrado. Então, eu já vou anotar aqui os dados. Ó, 16. Mestrado, 75%. Gente, eu não vou colocar a porcentagem aqui, vocês se importam? Não, né? 75% querem fazer mestrado. 65% querem fazer doutorado. E 20% nenhum nem outro. Então, vamos lá. Doutorado, 65%. Tá? E nenhum dos dois, nenhum, 20%, tá? Muito bem.
Em relação ao total de bolsistas de iniciação científica, inclusive juniores, assinale a alternativa que apresenta correta e aproximadamente a quantidade de bolsistas que querem fazer mestrado e doutorado. Então, que querem fazer as duas pós-graduações, tá? Perdão, gente. Então, nesse caso aqui, como se trata de iniciação científica, a gente vai ter que verificar nessa tabela quantos são os que querem fazer iniciação científica, tá? Percebam que aqui só tem duas bolsas que não são de iniciação científica. Só tem três bolsas que não são de iniciação científica, que é a inclusão social e iniciação de desenvolvimento tecnológico. Essas aqui não são de iniciação científica, tá bom? Então aqui eu vou colocar assim, iniciação científica, vou chamar de IC, tá? A gente costuma chamar de IC na universidade. Então isso aqui é 90 mais 185, vamos ver, mais 28, mais 265, mais 28, mais 265, vamos ver. 29 não, 224, mais 224. E o último ali do 15 não vai, né? Porque não é iniciação científica. Então, isso aqui totaliza 792 bolsas de iniciação científica, tá bom? Aí eu quero saber dessas 792 bolsas, quantos desses bolsistas querem fazer mestrado e doutorado? Os dois ao mesmo tempo. Gente, este E ali, ele tá cheirando o quê? Ele tá cheirando conjuntos, concordo? Então aqui, gente, nós temos dois conjuntos. Deixa eu separar essa questão aqui, para a gente usar um pedacinho aqui do espaço. Aqui nós temos dois conjuntos, tá? Nós temos um primeiro conjunto, que é os que querem fazer mestrado, e tem um segundo conjunto, que é os que querem fazer doutorado. Olha só, agora é o momento de colocar em prática o que vocês aprenderam com a professora Jaqueline, tá? Aqui, então, nós temos dois conjuntos. E a gente quer achar a intersecção dos dois. Quantos desses alunos de iniciação científica querem fazer mestrado e doutorado, né? Os dois. Então, é a intersecção. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar, então, uma propriedade que a professora ensinou, que diz o seguinte. Ó, eu vou até relembrar aqui com vocês. Ah, vamos lá. Ver se eu consigo aqui. Isso, beleza. O número de elementos na união dos dois conjuntos. Então, aqui eu vou chamar M união D. Isso aqui é igual ao número de elementos do conjunto M. Deixa eu só arrumar esse M aqui, ficou muito feio. Mais o número de elementos no conjunto D, menos o número de elementos na intersecção, tá? E mais aquilo que fica fora do conjunto. Então, aquilo que sobra. Vou colocar assim, que sobra, tudo bem para vocês? Tá? O que não está no conjunto. Nenhum dos conjuntos. Então, vamos fazer isso aqui. Aí, pessoal, vem aqui aquela dica para concurso, tá? E para vestibular. Ah, professor, eu vou encontrar 75% de 792, eu vou encontrar... Ó, tudo isso aqui é porcentagem, tá? Só lembrando pra vocês. 65% de 792 e 20% de 792. E aí eu vou montar vou usar essa fórmula. Não, gente, não precisa calcular a porcentagem nesse momento. Vocês podem usar essa fórmula com a porcentagem. Ó, a união dos dois, aqui é a união de... Aqui não é bem a união de todos, aqui é o conjunto total, né? O total aqui, deixa eu até... aqui o total tem que dar 100%. Então, vou colocar assim, ó, 100%. 100% igual. Aí, quantos querem fazer só mestrado? 75%. Mais. Quantos querem fazer só doutorado? 65%. Tá? Menos, eu vou chamar de X a intersecção. É este o valor que a gente quer achar aqui, a intersecção. E mais o que sobra, o que ninguém... Aqui, aquela porcentagem que ninguém quer fazer nenhum dos dois, né? Então, é 20%. Tá? Então, isso tem que fechar 100%, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, gente, é só a gente isolar o x, né? Então, aqui nós temos o x vai ser igual a
Ó, eu vou jogar o x para o outro lado positivo e vou jogar o 100 para esse lado negativo. Então vai ficar assim, ó. 75 mais 65, 140. Mais 20, 160. E esse 100 aqui desse lado passa diminuindo. Então o x aqui, gente, é 60%. Então 60% dos candidatos quer fazer mestrado e doutorado, tá? Então vamos olhar agora as opções que a gente tem. Aqui as opções que a gente tem ó, já dá para descartar a letra E, porque 792 é o total. E aí, ó, 60% de 792. A gente vai ter que verificar isso. 600 é muito grande também. Então é um desses três valores aqui, ó, letra A, B ou C. Então aqui a gente vai fazer ainda, deixa eu só trocar de cor, 60% de 792. Aqui, pessoal, o que que eu sugiro para vocês? Que vocês façam 50% de 792, vou fazer aqui em cima, tá? Aqui a gente não tem muito espaço, mas a gente usa o que tem. 50% de 792 é a metade de 792, tá? Quem aí tiver uma certa facilidade, dá para fazer até de cabeça, né? A metade aqui vai ser 350 mais 45 mais 1, 396, tá? E quanto que vai ser 10%? O 10% de 792 é só dividir por 10, né? Fica 79, 79,2. Então aqui, o 60%, né, 50 mais 10, seria só a gente somar, tá? E somando aqui fica 475,2. Então a gente olha aqui para as opções, ó, pronto. Letra C, tá bom? Letra C. Eu disse, gente, essa questão aqui não era uma questão fácil, essa é uma questão bastante trabalhosa. A tabela, pessoal, é interessantíssima. Essa tabela aqui, inclusive uma tabela, né, em relação à iniciação científica, fomento à pesquisa, é muito legal. Só que assim, a análise da questão é bem dificilzinha, bem chatinho, tá? Bom, mas terminamos ela. Segue o jogo. Agora na questão 17, a gente só vai fazer até a questão 19, só tem até a 19, tá bom? Na questão 17, então, é dado esse gráfico aqui. Esse aqui é um gráfico, pessoal, que ilustra o desempenho dos cursos e eventos de extensão da UEL. Então, aqui nesse eixo horizontal é o ano, tá? E nesse aqui é o número de eventos. Então, é quantos cursos e eventos teve na UEL de 2010 até 2013, e aqui está o número de eventos. Então, vamos lá. Questão 17. Com base nesse gráfico, considere as afirmativas a seguir. 1. Ele é crescente em todo o seu domínio? Vamos ver. Ó, pessoal, reta crescente. Reta crescente. Lembra que eu expliquei na última aula para vocês a função afim? Que é quanto que é reta crescente? Reta crescente é assim. É quando o coeficiente angular é maior que zero. E a reta decrescente, ela é assim. Ela tem esse formato. E o coeficiente angular, que é aquele número que acompanha o x, ele é negativo. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. No item 1, diz que esse gráfico ele é crescente em todo o seu domínio. Gente, aqui, ó, 2010 é uma reta nesse formato, nesse primeiro formato aqui, ó, no formato 1. 2011 também, mas olha só aqui, ó. Aqui, entre 2011 e 2013, isso aqui é decrescente, tá? Então, o item 1 já tá errado, tá bom? 2. A maior quantidade de cursos e eventos de extensão ocorrida no período de 2010 a 2013 foi de 700, tá? Então, vamos analisar o período de 2010 a 2013 e verificar o maior número de eventos. 2010, aqui, 2010, até 2013. Gente, em nenhum momento chega em 700 eventos, tá? O máximo é 668. Então a 2 está errada. Aí vem a malandragem de concurso. 1 e 2 erradas. Aqui, cada uma dessas alternativas só tem pelo menos duas. Então sobrou a 13 e a 4. Aí, malandramente, e com toda a razão do mundo, marcamos a letra C, né?
Mas a gente vai verificar o 3 e o 4, né? Porque vá que tá errado e depois você tem que pedir ou alguém tem que pedir um recurso, né? Muito bem. A 3 afirma: no período de 2011 a 2012, o gráfico apresenta uma reta cujo coeficiente angular é negativo. Coeficiente angular negativo é reta decrescente. Então vamos ver. 2011 a 2012. Então vou fazer uma retinha aqui. Eu só vou, ó, 2011 a 2012. Tá aqui. É decrescente? Então tá nesse formato aqui de reta decrescente? Está. A gente já tinha visto isso, né? Eu já tinha mostrado aqui para vocês no primeiro item. Então, o item 3 está correto. Maravilha. Item 4. De 2010 a 2011, houve um aumento de mais de 50% no número de cursos, tá? Então, vamos ver. De 2010 a 2011, se teve um aumento de mais de 50%, tá? Então, vamos voltar aqui. Só um pouquinho. Aqui, voltou. Então, de 2010 a 2011, teve um aumento de mais de 50%. Então, aqui a gente vai ter que calcular, tá? Quanto que é 50% de 387? Então, em 2010 aqui, ó, item 4. Em 2010, nós tivemos, só um pouquinho, 2010, tivemos 387 eventos, tá? Então, vamos ver quanto que é 50% de 387, tá? Aqui daria para fazer, gente, 50% de 386, só para a gente ter uma ideia de aproximação, tudo bem? Então aqui é aproximadamente, eu vou usar 386, tudo bem? Então 386, a metade de 386 é 193. Ótimo. Então para ter um aumento de mais de 50%, ó, mais 50%, então tem que ter feito o quê? Ó, vou escrever assim, ó, mais de 50%. Tem que pegar o valor em 2010, que é 387, e somar os 50%. Aqui, 193, aproximadamente, tá, gente? E aí, quando eu fizer 193 mais 387, a gente vai obter 580, tá? E aí você vai dizer, ah, professor, tá- não tá certo, né? 656. Não, calma, gente. Olha só, lê de novo a questão. Houve um aumento de mais de 50%, com certeza, mais de 50%, né? Aqui o perigo é chegar perto dos 100% de aumento, né? Então a letra E está correta, ó. O 580 ele é menor que o 656. Então o aumento foi maior, ó, mais de 50%. Ótimo. Então letra E, item 4 está correto, portanto, resposta final, letra C, 13 e 4. Ok? Essa foi uma questão boa, né? Uma questão boa. A 18 ainda tem a ver com este gráfico. Então, aqui diz o seguinte, ó, seja f a função representada pelo gráfico. Sabendo que f está em função do tempo, assinale a alternativa correta. Então, aqui a gente vai analisar o gráfico e vai verificar o formato. Gente, o gráfico ele é composto por retas. Então, ele é uma, digamos assim, uma mescla de funções afim, tá? Função de primeiro grau. Então, vamos ver o que diz a letra A. A letra A diz que é uma função afim desse tipo, e para todo t no intervalo de 0 a 2011. Então, vamos ver aqui, ó, de 0 até 2011. Já começa com um problema porque aqui são duas retas, não é uma reta só, mas tudo bem, vamos ver. Aí na letra A diz que o A e o B é diferente de 0, tá bom? Gente, de fato, o A ele vai ser diferente de 0, porque essas duas retas têm inclinação. O A, gente, é o coeficiente angular, tá? Lembrando que o A aqui é o coeficiente, vou abreviar, tá? Angular. Se ele é diferente de 0, a reta tem uma inclinação. Só que veja bem, essa reta aqui, a primeira de 0 até 2010, ela passa pelo zero, correto? E retas que passam pelo zero, elas não podem ter o B, tá? Então, que se passa por zero, tem que ser assim, ó, f de x igual a vezes x, não pode ter o B, tá? O B ele impede que passe pelo zero. Então, aqui a letra A, ela está errada, tá bom? Letra B, formato de função afim, e diz o seguinte, ó,
para todo T de 0 até 2010. Aqui nós temos o A e o B igual a zero. Gente, se o A e o B igual a zero, então a função aqui, quando substitui o A e o B por zero, zera tudo, tá? Gente, essa função aqui, de 0 a 2010, nitidamente ela não é a função nula, ela tem uma inclinação, né? Ó, ela tem valores de 0, 100, 200, 300, até 387, estão vendo? Então, a letra B está errada também. Essa função não é a função nula. Vamos lá. Letra C. A função é da forma A menos AT mais B, tá? No intervalo de 2010 a 2011. Então, vamos ver a função de 2010 a 2011. 2010 até 2011, está aqui. Aqui é uma reta com inclinação positiva, tá? Ó, reta crescente. Aí vocês vão olhar e dizer, ah, professor, é uma reta crescente. Mas aqui, ó, tem um menos A, vocês estão vendo? Só que olha só, como o A ele é positivo, o menos A é negativo, tá? E aí, a gente viu ali que de 2010 a 2011, ou seja, esse pedacinho, é uma reta com coeficiente positivo. Ela está inclinada de forma crescente. Então, a letra C está errada também, tá? Então, aqui está errado, tá? Porque aqui o coeficiente angular na letra C é negativo e tem que ser positivo no período de 2010 a 2011. Letra D. A função afim tem esse formato aqui, menos AT mais B, no intervalo de 2011 a 2012, onde o A é negativo. Gente, se o A é negativo, se eu colocar o menos na frente do A, fica positivo, né? Lembra? Negativo com negativo dá positivo. Se o A é negativo, se eu colocar o menos na frente, fica positivo, tá? Então vamos olhar lá o gráfico de 2011 a 2012 e ver se o coeficiente ele é negativo, tá? Então vamos ver aqui. De 2011 a 2012, cadê? Tá aqui, 2011, 2012, é este pedaço aqui. Deixa eu pegar outra cor. É esse pedaço aqui, tá vendo? Muito bem. Este aqui, gente, a função decresce nesse período de 2011 a 2012. A gente já viu isso na outra questão, inclusive. Então, aqui na letra D está dizendo o seguinte, ó, o coeficiente angular é positivo. Então, aqui, gente, ela cresceria, né? Aqui o coeficiente angular é positivo. Só que aqui ela decresce. Então, tá errada também, tá? Porque aqui, 2011 a 2012, ela tem que decrescer, o coeficiente tem que ser negativo. Tá, ó, aqui decresce, tá vendo? Muito bem. E agora, só sobrou letra E, né, gente? Então, a letra E é a correta. E, de fato, olha só, diz o seguinte, que de 2012 a 2013, nós temos uma reta com coeficiente positivo. Então, será que de 2012 a 2013 a função ela cresce? Vamos ver. 2000 e... Perdão, deixa eu só ver aqui de novo. 2012 e 2013. Então, entre 2012 e 2013 é uma reta com inclinação crescente, né? Essa reta é crescente. Então, de fato, a inclinação é positiva, tá? Então, deixa eu colocar assim, ó. Aqui, a inclinação positiva cresce, tá? E aqui, de fato, olha só, o A, ele é positivo. E 2012 a 2013 cresce. Então, tá correta mesmo, tá? Essa questão aqui, ela é uma questão, gente, que ela pega mais na simbologia. Vocês percebem que ela tem uma simbologia com intervalos, né? Dizendo que o valor é maior que zero, menor que zero. Então, muito cuidado, tá? Lembrando que maior que zero é ser positivo e menor que zero é ser negativo, tá? Muito bem, vamos para a nossa última questão. Questão 19. Considere duas lojas de roupas populares A e B que só vendem peças com preço único de R$ 10. Então, essas duas lojas, A e B, só vendem roupa a R$ 10, né? Que sonho, quem dera que isso fosse de verdade. Nessas questões, às vezes, né, a gente são tão fantasiosas, quem dera. Bom, mas a nossa realidade aqui é resolver questões de concurso, então vamos lá. A loja A lançou uma promoção em que o cliente que comprar
Aqui tá meio estranho. A loja A lançou uma promoção em que o cliente que comprar a cada 4 peças leva mais uma gratuitamente. Então, na loja A, o cliente que comprar 4, ele ganha um. Vou colocar assim, ó, mais um, tá? Só pra gente guardar. A loja B lançou uma promoção em que o cliente que comprar a cada 9 peças leva mais duas, tá? Então, aqui na loja B, se você comprar 9 peças, ganha duas. Então, nesse contexto, é correto afirmar que para um consumidor é mais vantajoso comprar na loja. Então, aqui nós vamos ter que analisar letra por letra, opção por opção. Aí aqui, gente, nós temos alguns caminhos. Você pode fazer tudo por tentativa e erro, tá? Fazer um monte de conta, ou organizar todas essas questões em uma tabela. Eu sugiro que a gente organize numa tabela, tá? Então aqui eu vou fazer uma tabela com vocês, não precisa ser tão grande assim, tá? Vou fazer uma tabela com vocês, organizando cada uma das opções e quanto cada um dos clientes vai pagar, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou dividir essa tabela assim, ó. Na loja A, vamos ver se vai ficar retinho. Aqui na loja A, aí o valor da loja A, quanto que vai pagar no valor da loja A. Aí na loja B, quantas peças vai comprar na loja B e o valor que vai ser pago na loja B, porque daí nós vamos comparar, tá? O valor em cada uma das lojas. Então aqui vai ser o valor. Tá? Aqui é o valor na loja B e aqui é o valor na loja A, tá bom? Loja A. Muito bem. Então vamos lá. A gente vai começar analisando as opções. Na letra A diz o seguinte: que é mais vantajoso comprar na loja A do que na loja B se o cliente comprar 22 peças. Então, eu vou colocar 22 peças, tá? Então, vamos lá, ó, gente. Aqui, como que nós vamos organizar? A gente vai contar de 4 em 4. Então, vamos ver. Na loja A, se eu comprar 4 peças, eu ganho uma. O cliente quer comprar 22. Ele quer comprar, gente, exatamente 22, entendeu? Não é nem mais nem menos. Essa é a questão. É exatamente 22. Então, se eu comprar 4 peças, eu ganho uma. 5. Se eu comprar 8 peças, eu ganho duas. 10, né? 3 peças, se eu comprar um conjunto, se eu comprar 4 peças 3 vezes, dá 12, né? E eu ganho mais 3. Então, 12 mais 3, 15 ainda não deu. Vamos ver 4 vezes, olha só. Se eu comprar 4 vezes 4 peças, dá 16. E aqui eu ganho, se eu comprei 4 vezes 4 peças, eu ganho 4. Então, aqui dá 16 peças, mais 4, 20. Para fechar 22, quanto que eu tenho que comprar? Mais duas peças, tá? Então, aqui, vou fechar a primeira linha da tabela organizando, tá bom? Quanto que eu vou pagar aqui, pessoal? Eu vou pagar esse 4 conjuntos de 4 peças. Então, eu vou pagar, na verdade, aqui, quantas peças eu vou pagar? Então, eu vou pagar 16 peças, vou ganhar 4. Mas para fechar 22, tenho que comprar mais duas. Então, eu vou pagar 18 peças, tá bom? Essas 4 aqui eu vou ganhar de graça. E as 18 peças dá R$ 180. Né? Lembrando que cada roupa é R$ 10. Agora, vamos analisar 22 peças na loja B. Se eu comprar 9 peças, eu ganho duas. Então, 9 ainda não é o suficiente, né? Se eu comprar dois conjuntos de 9, é 18. Então, olha só. Se eu comprar dois conjuntos de 9 roupas, eu ganho 4 peças, tá? 2 vezes 2. Eu ganho 4 peças. Então, aqui, quanto que nós temos? Cuidado para não passar do 22. 18 mais 4, 22. Aqui já fechou, tá? Se eu comprar dois conjuntos de 9, eu ganho 4 peças e eu tenho 22 peças. Então, quanto que eu tenho que pagar, na verdade? Só esses dois conjuntos de 9 peças. Então, eu tenho que pagar 18 peças, que também é R$ 180. Então, aqui, gente, tanto faz. Se eu vou comprar 22 peças, tanto faz na loja A e na loja B. Então, aqui a letra A está errada. Não é mais vantajoso comprar na loja A. Tá bom? B.
É mais vantajoso comprar na loja A do que na loja B se o cliente quiser comprar exatamente 11 peças. Então, vamos lá nós de novo. 11 peças agora, tá? Vamos para a loja A. Para a loja A, para comprar 11 peças, vamos ver. Comprar 4, não. Vou comprar dois conjuntos de 4, que dá 8. Ó, já está mais perto do 11. Se eu comprar dois conjuntos de 4, eu ganho em cada conjunto uma peça, então ganha duas peças. Então, olha só. 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. E ainda eu tenho que comprar uma peça para fechar o 11, tá? Quanto que eu vou pagar aqui? Eu vou pagar essas 8 peças aqui, dois conjuntos de 4, mais uma. Então, aqui eu vou pagar 9 peças, R$ 90, tá? E vou ganhar duas. Vamos analisar a letra B. Eu quero comprar 11 peças. Então, eu tenho que comprar 9 peças para ganhar uma. Então, aqui eu vou comprar uma vezes 9, tá? 9 peças. Comprando 9 peças, eu ganho duas. E aí, 9 mais 2 já fechou o 11. Então, quanto que eu tenho que pagar aqui? 9 peças, que dá R$ 90. Então, letra B está errada. É a mesma coisa, tanto faz comprar numa loja como na outra. Letra C. Diz que é mais vantajoso comprar na loja A do que na loja B, se desejar levar exatamente 15 peças. Então, agora a gente vai analisar 15 peças. Então, bora lá. Na loja A, para comprar 15 peças, eu vou comprar um conjunto de 4 peças, dois conjuntos, três conjuntos. Três conjuntos de 4 peças dá 12. E aí, quando eu comprar este conjunto de 4 peças, três conjuntos de 4 peças, eu ganho 3. Então dá 12 mais 3, 15. Fechou, fechou. Então, quanto que eu vou pagar no total? Três conjuntos de 4 peças, 12. R$ 120, tá? Vamos analisar agora na letra B. Na letra B, então, para comprar 15, eu só posso comprar um conjunto de 9, tá? Aí, se eu comprar um conjunto de 9, eu ganho duas peças. Deu 11. Professor, por que não pode comprar dois conjuntos de 9? Porque já dá 18 peças e passa do exatamente 15. Então, eu posso comprar um conjunto de 9 peças e ganho duas. Isso aqui dá 11. Mas aí eu tenho que comprar mais 4 peças para fechar 15. Então, eu tenho que comprar o conjunto de 9 e mais 4 para fechar o 15. Então, aqui eu tenho que comprar 13 peças. E aí, 13 peças eu pago R$ 130. Então, aqui já acabou. De fato, é mais vantajoso comprar na loja A por R$ 10. Então, aqui já podemos marcar letra C com toda a tranquilidade do mundo. Tá bom? Gente, não vou fazer a letra D e a letra E. Fica para vocês testarem em casa, organizando numa. Vocês podem fazer a tabela de vocês aí e organizar, que nem eu fiz aqui, e substituir a letra D e a letra E para ver que vai dar a mesma coisa, tá? Na letra E vai dar o mesmo valor, R$ 110. E na letra D, né? A letra E vai dar o mesmo valor, e na letra D diz que a loja B é mais vantajosa. Na verdade, na letra D, vocês vão concluir que na loja B paga 70 e na loja A paga 60, tá? Então fica como um exercício para vocês fazerem em casa aí para treinarem, tá? Concluir essa tabela aqui para a letra D e E e verificar que elas estão erradas, tá? A gente já fez até a letra C que está correta, beleza? Pessoal, nessa questão 19 aqui, eu quero atentar para vocês o seguinte. Eu sei que o concurso e o vestibular são momentos que a gente precisa de agilidade. É tempo, como eu já falei com vocês. Mas, às vezes, organizar o nosso raciocínio em tabelas, né, dependendo da questão, pode fazer a gente ganhar tempo, tá? Porque, às vezes, vocês vão ficar fazendo isso por tentativa e erro, e se desorganiza. Então, percebam que essa tabela aqui eu organizei, ó, a quantidade de roupas, né? Quantas roupas tem que comprar na loja A, o valor que vai pagar, depois quantas roupas vai comprar na loja B e o valor da loja B. Às vezes é mais fácil deixar organizado assim, tá bom? Então, esse é um exemplo aqui que não tem tabela, mas que para resolver, nós então usamos uma tabela, ok? Pessoal, então chegamos ao fim a esse módulo de análise de gráficos e tabelas, tá? A aula passada, então, nós já estudamos um pouco de função. A minha contribuição, então, em relação a esse tema se encerra nessa aula. Eu agradeço muitíssimo a todos pela presença, por verem os vídeos, por estarem participando do nosso curso. Nós ficamos muito felizes. Inclusive, nós gostaríamos de retorno de vocês, se estão gostando ou não. A gente fica muito feliz com tudo isso, ok? Vou lembrar mais uma vez, então, de vocês
se inscreverem no canal do LEM, onde os vídeos estão sendo postados. A gente agradece bastante por essa interação. E desejo a todos, então, sorte, sucesso nos futuros concursos, nos futuros vestibulares que fizerem, tá bom? Um abraço a todos. Então, me despeço aqui, gente, tá? Próximo tópico, então, na semana que vem vai ser postado, ok? Um abraço a todos, fiquem bem. Tchau, tchau. Um abraço.